vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos todos e todas. Hoje vamos receber nosso colega, pesquisador e professor da UFFS, Igor Catalão. E o tema de nossa conversa é a pesquisa em geografia urbana. Igor, bem-vindo ao Sem Fronteiras. Oi, Everton, boa tarde, tudo bom? É um prazer imenso estar com vocês essa tarde. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar o nosso convidado. O professor Igor tem graduação em Geografia pela UNB, é mestre e doutor em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente e também doutor em Geografia pela Universidade de Avignon. Atualmente é professor da UFFS e é coordenador do programa de pós-graduação em Geografia da instituição. Tem sua atuação acadêmica relacionada à geografia urbana e social e de teorias da urbanização, com foco nos temas da urbanização em cidades, diferenciação e fragmentação socioespacial, aglomeração e dispersão urbana, metropolização em cidades médias, justiça espacial e direito à cidade. Bom, Igor, acho que cabe, antes de nós falarmos da pesquisa propriamente dita, definir um pouco qual é o campo de atuação, qual é o espectro de preocupações da geografia urbana. E nesse sentido eu gostaria de iniciar te questionando a respeito disso, A geografia urbana é responsável pelos estudos das cidades, dos espaços urbanos. Qual é o objeto de estudo da geografia urbana? Essa pergunta é muito boa. Primeiro porque a gente precisa entender que a cidade, tal como o fenômeno urbano, são objetos de análise multidisciplinares, o que significa que todos os campos do saber têm um olhar particular voltado para a cidade e para a urbanização, especialmente neste momento em que nós estamos vivendo a primeira era urbana da história da humanidade. Em todo caso, a geografia urbana não poderia dar conta de toda a problemática da cidade e da urbanização no planeta, com todos os seus desafios. Consequentemente, ainda que a gente entenda que o urbano supere a cidade, a geografia urbana, historicamente, tem uma preocupação mais voltada, de fato, para a análise das cidades e dos espaços urbanos, seja do ponto de vista da sua configuração interna, seja do ponto de vista das suas relações externas, daquilo que a gente chama de rede urbana. Então, esse é o objeto central da geografia urbana, o que não impede que haja cruzamentos que podem se dar em função de particularidades ou especificidades. Por exemplo, da relação cidade-campo, das relações de trabalho dentro da cidade, da divisão territorial do trabalho e outros aspectos. Em alguma medida, gostaria de saber se tu concorda, Igor, parece que a geografia urbana e a geografia agrária elas se preocupam com um recorte espacial, ou com um fenômeno específico relacionado a um recorte espacial, enquanto que a geografia econômica e outras, elas se preocupam muito mais com uma dimensão da realidade, e das relações sociais. Então, me parece que a geografia urbana e a geografia agrária elas têm esse perfil de tratar de um recorte específico do espaço. Eu concordo contigo. Vem da tradição da escola francesa de geografia, que fazia uma geografia regional, seguindo os preceitos do Vidal de la Blache, e que separava, categorizava a geografia a partir dos diferentes tipos de espaços. A própria ideia de uma geografia regional é a geografia de uma determinada situação ou localização geográfica. E a geografia urbana vem disso. Agora, no caso da geografia urbana, isso é cada vez menos verdade. Porque, como eu falei antes, nós temos visto muitas mudanças se produzirem, sobretudo neste começo de século. Nós estamos na primeira era urbana da história da humanidade e nós trabalhamos com um objeto que é cada vez menos circunscrito aos limites da cidade. O que significa que se, por um lado, o urbano emerge da cidade, quando a gente fala de geografia urbana, a gente está falando necessariamente de cidade, o urbano não é uma localização, o urbano é um modo de vida. Consequentemente, a geografia urbana ela poderia estar centrada nas duas coisas, ou seja, num lugar, que é o espaço urbano, numa relação, que é a rede urbana, ou seja, a relação entre esses lugares, quanto num modo de vida, portanto, numa característica da humanidade. E aí, consequentemente, ela seria, no meu ponto de vista, um pouco diferente da geografia agrária ou rural, que tem mais preocupação com o lugar especificamente, muito também em função das características do tempo presente. Bom, Igor, e
Os estudos de geografia urbana são efetivados, são reconhecidos de longa data e acompanham toda a tradição de estudos geográficos, né? Então, remetem ao século XIX, inclusive, né? Quais são as continuidades e quais são as rupturas desse fazer da geografia urbana? E quais são as principais tradições, escolas? Acho que eu vou divergir um pouquinho da tua premissa. Do ponto de vista da geografia urbana, eu não diria que a antiguidade das preocupações propriamente urbanas dentro da geografia seja tão antiga quanto é a ciência geográfica. Se a gente remontar a história da geografia ao século XIX, final do XVIII, começo do XIX, com o Humboldt e o Ritter sendo tradicionalmente aceitos como os primeiros geógrafos, ainda que a gente saiba que tem geografias produzidas antes, em séculos inclusive antes destes, o século XIX se dedicou a um conjunto variado de questões que não tocavam especificamente nos debates urbanos ou nos debates sobre as cidades. Um dos poucos textos publicados no século XIX, especificamente sobre as cidades, foi um texto do Élisée Reclus, chamado A Evolução das Cidades, né, que tem uma tradução para a língua espanhola apenas, na qual ele analisa o desenvolvimento das cidades, as suas fundações e vinculações aos caminhos, às estradas, e aos portos e aos rios, por exemplo. Mas dentro da geografia do século XIX, sobretudo aquela que se fez na Alemanha, que era onde a geografia tinha mais preeminência, e um pouco depois na França, o tema da cidade era menos relevante. Ele só começa a aparecer já no século XX, com o desenvolvimento da escola regional vidalina, na França, por causa das suas subdivisões. Quando começam a aparecer, especialmente quando começam a aparecer as diferentes cátedras de geografia urbana, rural, econômica, política, etc. A política também bem mais tarde do que as outras, né, no caso francês, é que começa a haver uma preocupação, eu tenderia a dizer ali, ao redor dos anos 20 a 30 do século passado. Ou seja, a gente teria só 100 anos de estudos de cidades, se a gente não considerar o estudo pioneiro do Élisée Reclus, porque ele próprio foi negligenciado pela escola francesa, né? Então tem se desenvolvido mais nos últimos 100 anos, pelo menos dentro da geografia. Mas também isso se replica para outras escolas de pensamento, ainda que tenha algumas variações. Por exemplo, em relação ao que se fez na escola de Chicago, dentro da sociologia urbana, e dos geógrafos norte-americanos que participaram da escola de Chicago, que nas 2 primeiras décadas do século XX já faziam pesquisas sobre a cidade. A geografia, entretanto, como um todo, só passa a se preocupar mais com a questão urbana quando essa característica da vida humana se torna mais evidente e mais frequente, o que tem a ver com as mudanças produzidas no pós-guerra, no meu ponto de vista, né? Então nós temos aí uma predominância de estudos, e aí a escola francesa tem muita relevância nisso, com os estudos do Pierre Georges, do Michel Rochefort, da Jacqueline Beaujeu-Garnier, que foram pioneiros, né, nos estudos das cidades, mas tem outros geógrafos que participaram também nos anos 30, nos anos 20, com algumas pesquisas nessa direção. Quando a geografia começa a se expandir mundo afora, já no século XX, se formar e se consolidar em outros países, em especial no Brasil e nos Estados Unidos, né? No Brasil a partir dos anos 30, com a missão de geógrafos franceses que veio fundar o Departamento de Geografia da USP, e começam, portanto, os primeiros diplomas de geografia, é que a gente começa a ter uma constância maior nas pesquisas, especialmente dentro da geografia urbana. Começa a se destacar, né, a partir desses geógrafos que eu mencionei, como um ramo forte, né, consagrando-se hoje, creio eu, como um dos mais fortes, né, de pesquisa dentro da geografia. Para falar de continuidades e rupturas, e a gente precisaria fazer várias balizas para tocar nessa questão. A primeira eu já fiz, que foi mencionar o estudo pioneiro do Élisée Reclus, que foi um pouco negligenciado pela escola francesa. Depois nós temos os estudos de geografia regional, dentro dos quais as cidades compareceram, e que derivaram, né, para a escola francesa de geografia urbana com esses expoentes que eu comentei. Depois tem um terceiro momento que merece atenção, que foi aquele que surgiu com a inauguração daquilo que na geografia a gente chama de geografia crítica, geografia radical, por influência das preocupações dos geógrafos nos anos 60 e 70 com a realidade das cidades pelo mundo, especialmente das cidades dos países subdesenvolvidos,
né? E aí a tese do Milton Santos acerca dos dois circuitos da economia urbana nos países desenvolvidos de 74, se eu não me engano, tem bastante relevância nesse quadro, como tem as pesquisas feitas dentro da geografia norte-americana pela chamada lá geografia radical. Parte desse desenvolvimento, esse terceiro período, tem muito a ver com a influência do Henri Lefebvre, né? Nem todos os geógrafos desse período foram influenciados por ele, mas não dá para ignorar a importância que tem o Henri Lefebvre, que não era geógrafo, né, mas que ao publicar um conjunto de livros sobre a cidade e o urbano, como o Direito à Cidade, a Revolução Urbana e a Produção do Espaço, entre outros, incentivou e influenciou a preocupação dos geógrafos com a cidade e o urbano, né, levando um conjunto de outros geógrafos, especialmente brasileiros e norte-americanos. Na França isso teve muito menos reverberação, a se dedicarem a uma pesquisa sobre a cidade de vertente crítica, né, ou crítico-marxista, se se quiser colocar dessa maneira. E aí aparecem trabalhos super relevantes nessa esteira, como A Justiça Social e a Cidade, do David Harvey, que dentro da geografia são um dos mais importantes, e os dois circuitos da economia urbana, como eu já mencionei, do Milton Santos, publicados no Brasil. Posteriormente a isso, a gente entra no que seria esse quarto período, né? Não sei nem se dá para dizer que é uma escola, porque essas foram escolas. Isso precisaria ser demonstrado ainda. Mas dentro desse quarto período aparecem os estudos vinculados a uma matriz de natureza cultural, em que se começam a investigar aspectos da realidade urbana, eu não diria completamente desvinculados dos aspectos econômicos, né, mas sobretudo desvinculados ou menos vinculados a uma matriz marxista, ou crítico-marxista de análise. Então aparecem estudos sobre práticas, comportamentos e costumes dentro das cidades vinculados a preocupações de natureza cultural ou identitária, por exemplo, né? Muitos diriam ou muitos vinculariam, ou tenderiam a vincular esses estudos a uma vertente mais pós-moderna da ciência dentro da geografia. Embora eu acho que isso não é absolutamente verdade, porque nem todos os estudos culturais eles necessariamente se vinculam a uma matriz de tradição pós-moderna. Eu acho que esses são os quatro principais momentos e rupturas aí dos estudos ou da pesquisa urbana dentro da geografia. Bom, Igor, e como essas diferentes tradições elas acabam reverberando hoje nas pesquisas e na atenção dos geógrafos sobre a cidade urbana, né? Ou seja, qual é a direção, qual é o panorama das pesquisas de geografia urbana hoje? Eu gosto de dizer que a geografia contemporânea é a síntese de todos esses momentos que eu mencionei, né? Seja na geografia como um todo, mas particularmente falando da geografia urbana, né? Porque nós temos, no fazer dos geógrafos contemporâneos, ainda que haja muita relevância e muita importância dos trabalhos feitos como derivação daquilo que o Henri Lefebvre começou, ou daquilo que o Milton Santos começou, por exemplo, tendam a ter uma certa predominância, eu acho que os geógrafos que se dedicam à análise da cidade e do urbano conseguem produzir sínteses muito interessantes de todos esses momentos. Especialmente manter acesos os estudos da tradição francesa da geografia. O IBGE, aliás, faz isso bastante bem, né, quando produz os seus estudos de rede urbana, por exemplo, recuperando os modos de pensar sobre a rede urbana do meio do século passado, recuperando o Christaller, por exemplo, que eu não mencionei, mas que tem uma relevância nos estudos de rede urbana com a teoria das localidades centrais, e a ideia de uma divisão do trabalho entre as diferentes cidades e entre a cidade e o campo. Isso vai se realizando conforme o contexto, conforme as preocupações dos diferentes geógrafos e conforme as problemáticas que emanam dentro das próprias cidades. Acho que tem uma direção bastante grande de se preocupar com as desigualdades socioespaciais existentes dentro das cidades, especialmente no caso brasileiro e latino-americano, né, porque as desigualdades são marca bastante importante das nossas cidades brasileiras e latino-americanas no geral, não só brasileiras. O mesmo não acontece em pesquisas urbanas na Europa ou nos Estados Unidos, né, cujas temáticas podem variar para temas bastante diferentes, ainda que haja várias correlações, sobretudo no caso americano,
em função das semelhanças que nós guardamos com eles, seja em função da desigualdade, seja em função da miscigenação da população, ou dos problemas étnico-raciais, ou questões dessa natureza. E tu poderias nos citar alguns temas, por exemplo, de pesquisa de geografia urbana hoje que, enfim, que apresentam relevância? Cito que nós falamos na abertura, na tua apresentação, que são os estudos das cidades médias, por exemplo. Mas quais seriam outras preocupações dos geógrafos urbanos do ponto de vista do estabelecimento das suas pesquisas? Como eu falei, as pesquisas em geografia urbana estão muito influenciadas pelos lugares onde os geógrafos estão, né, e com as realidades com as quais eles se deparam. Isso tem a ver com as características, né, da formação socioespacial dos seus lugares de vida, digamos assim. Há, portanto, uma miríade muito grande, muito variada de temas, né, que poderiam ser elencados. Eu vou tocar em alguns, né? Nem saberia dizer se são os mais relevantes ou os mais presentes, mas são os que nós temos visto aparecer de maneira bastante importante, por exemplo, nos eventos de geografia urbana ou nas revistas que publicam pesquisas sobre isso. Um primeiro tema é o debate acerca da realização neoliberal do capitalismo nas cidades, ou do modo de produzir as cidades sob a lógica neoliberal, né, com tendências privatistas e com uma expressão espacial bastante desigual em função do fato de que, como a gente sabe, o mercado não é um promotor de igualdades, né, muito pelo contrário. Então, há muitas pesquisas nessa direção, há muita coisa publicada nessa direção, nas análises, por exemplo, sobre renda da terra, sobre o mercado imobiliário, sobre papel do Estado, sobre poder público, influenciados por essa certa razão neoliberal, ou por esse certo modo de pensar neoliberal. Também são grandes as pesquisas em derivação, falando de desigualdade, que tratam da segregação socioespacial, especialmente aquelas que analisam pares opostos, ou seja, a relação, por exemplo, entre condomínios fechados de um lado e favelas, lugares de habitação precária, aglomerados subnormais, como o IBGE chama, de outro lado. Existe na geografia brasileira em especial, uma abundante quantidade de trabalhos preocupados com a realização espacial dessas desigualdades, né, como elas se expressam dentro das cidades. Um terceiro conjunto de pesquisas que eu vou nominar, nem sei se eles são tão significativos como um todo, mas eles ganharam muita relevância nos últimos anos. Tem a ver com pesquisas sobre os modos de vida dentro das cidades, sobre costumes, comportamentos, práticas espaciais, sobre cotidiano, que tendem e que se focam um pouco na compreensão de como as pessoas usam e experienciam a vida dentro das cidades. Bom, e quais são as implicações dessas perspectivas de geografia urbana do ponto de vista metodológico? Há uma forma privilegiada de fazer geografia urbana? Tal como as temáticas apresentam certa pluralidade, em função das características das diferentes formações socioespaciais, do ponto de vista metodológico, também existe essa pluralidade, né? Há uma tendência que é muito óbvia, quase, de que a geografia urbana seja uma ciência de base empírica bastante significativa, né? Como você mesmo começou falando, há essa característica de que a geografia urbana se foca num espaço específico, que é o espaço urbano. Consequentemente, as pesquisas se desdobram a partir de bastantes trabalhos de campo, nos quais se fazem observações sistemáticas ou não sistemáticas dos espaços e das práticas das pessoas, entrevistas com citadinos ou com agentes de produção do espaço urbano, assim como acompanhamentos de grupos, percursos urbanos, coisas dessa natureza. A partir disso, o desdobramento das análises pode variar conforme as correntes teóricas
teórico-metodológicas, se assim se quiser, dos geógrafos que se dedicam a essas pesquisas. Então, tanto há aquelas de natureza mais quantitativa, por exemplo, que se focam nas análises de dados, por exemplo, as pesquisas sobre mercado imobiliário têm muito essa característica de fazer levantamentos de preço de imóveis, de preço de terra, de tentar investigar as razões pelas quais os empreendimentos se localizam neste ou naquele bairro, dos impactos, por exemplo, em termos de gentrificação a partir das ações do mercado imobiliário. Isso se faz grandemente apoiado em levantamentos, às vezes bastante exaustivos, de bancos de dados. Muita pesquisa se fez no Brasil, por exemplo, sobre o Minha Casa Minha Vida, né, porque foi um programa importante que mudou bastante as cidades no Brasil, em algumas mais do que em outras, e que também não se realizou da mesma maneira, mas e aí também com várias combinações metodológicas. Também há uma tendência grande de que haja muitas pesquisas de natureza qualitativa, em parte porque a realidade requer que se façam entrevistas, que se façam percursos, acompanhamento de percursos, que se façam observações sistemáticas, por exemplo, de espaços públicos, e em muitos casos com alguma controvérsia, ou com alguma crítica em relação ao rigor adotado nessas e nas outras pesquisas. Tudo isso, fundamentalmente, se assenta depois no modo como as análises serão feitas. E aí se assentam nas vertentes teóricas as mais também variadas, né? Desde aquelas de matriz crítico-dialética, bastante influenciadas pelo Milton Santos, pelo David Harvey, pelo René Lefebvre, como eu já mencionei, né? Ou pelo Soja, pelo Eduardo Soja, que também é um autor bastante relevante nos estudos, por exemplo, sobre direito à cidade ou sobre justiça espacial, mais recentes, quanto podem ter análises de matriz mais fenomenológica, mais preocupado com práticas num universo bastante mais detalhado e mais focado do que os estudos mais generalistas, né? É difícil falar, né, e afirmar que há uma forma privilegiada de se fazer geografia, né, e acho que isso que tu aponta nas tuas palavras, né, sobre a geografia urbana demonstra um pouco disso, né. Vejo também em outras áreas também, enfim, sub-áreas do conhecimento da geografia, que essa pluralidade, ela se apresenta, né. É um desafio metodológico, né, em alguma medida, no sentido de que todos que queiram entrar nos estudos da geografia precisam, né, dominar essa diversidade em alguma medida, né. E bom, Igor, nós falamos bastante aqui sobre as pesquisas que são desenvolvidas no Brasil, enfim, uma certa tradição de estudos, né, mas eu gostaria de questionar um pouco a respeito das tuas pesquisas, né, o que as tuas pesquisas vêm revelando, né? E digo isso porque tua dissertação e tua tese, elas têm como marco de referência espacial Brasília, né? Não necessariamente só Brasília, mas tem uma referência importante no estudo de Brasília. E tu transitas entre influências como Lefebvre, né? Cito aqui, por exemplo, Espaço Vivido, que é um tema que tu abordas, e também estudos de fragmentação, diferenciação, dispersão. Gostaria que, se possível, que tu apresentasse alguns aspectos do teu trabalho e daquilo que a tua geografia urbana vem revelando. Eu começo minha vida acadêmica fazendo pesquisa sobre Brasília, né? Porque eu morava em Brasília, eu estudava, eu vivia a metrópole de Brasília no seu contexto, e naquela ocasião. E as minhas preocupações originais eram mais sobre a cidade de Brasília do que sobre os processos urbanos de maneira geral, né? Então eu começo fazendo pesquisa porque eu queria entender a configuração socioespacial de Brasília e depois, no segundo momento, as práticas espaciais, né? A vida cotidiana, como ela se realizava na metrópole de Brasília, que é muito peculiar e que é muito particular no cenário brasileiro e mundial. Uma cidade planejada, que foi tomada patrimônio, enfim, muitas características próprias, né, levam a isso. Ao fazer pesquisa sobre Brasília, eu começo a entender várias coisas, né? Especialmente eu começo a me preocupar com aspectos com os quais eu me preocupo até hoje, vinculados às práticas espaciais, à vida cotidiana e ao tema do direito à cidade, que são os mais relevantes nesse ponto de vista. Então, as minhas primeiras pesquisas tinham essas preocupações sobre as mudanças na morfologia das cidades, casadas com os modos que as pessoas
usam, os modos como as pessoas usam o espaço urbano, como elas vivem, né, na cidade. Sobretudo porque eu estava bastante incomodado com o fato de que as pessoas, uma percepção que eu tinha de que as pessoas viviam as cidades aos pedaços e não na sua integralidade. Ou seja, que havia muitas limitações que impediam as pessoas de se apropriarem da cidade na sua totalidade. Então elas se apropriavam apenas de resíduos, de partes, de fragmentos da cidade. No doutorado, eu sigo na mesma direção, mas comparando agora o caso de Brasília com o caso de Curitiba. Ou seja, eu queria comparar uma cidade que era muito particular com uma cidade mais comum, digamos assim, no conjunto da urbanização brasileira. Ainda preocupado com a vida cotidiana, ainda preocupado com a periferia, né, e com as formas de uso do espaço, né, de apropriação do espaço dos moradores da periferia dessas cidades. Foi aí, nessa ocasião, em que eu desenvolvo mais a análise sobre o que eu chamei ali de fragmentação socioespacial, que é essa característica, né, de a gente viver as cidades muito mais aos pedaços do que na sua totalidade. E, terminando o doutorado, eu começo a me preocupar, muito por causa também do meu contexto de vida, né? Eu vou morar no interior, eu me mudo percorro, né, morando um conjunto de cidades médias no Brasil e no exterior, e começo a me preocupar com essas mesmas questões que me preocupavam antes, só que em contextos espaciais um pouco diferentes, né? Sobretudo porque eu passo a enxergar que o processo de fragmentação não era exclusivamente metropolitano, ou seja, de que nas cidades médias também há elementos que demonstram que a vida cotidiana se dá num contexto de fragmentação das práticas, dos tecidos urbanos e dos imaginários. E aí venho caminhado nessa direção, eu começo a fazer pesquisas, portanto, depois do doutorado, sobre cidades médias, sobretudo das regiões sul e sudeste, né? Agora eu estou num projeto em que a gente está pesquisando cidades também em outros estados do Brasil. Eu passo a integrar a RECIME, que é a Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias, menos pelo meu interesse específico sobre as cidades médias em particular, e mais como um meio para conseguir fazer pesquisas, né, e para acessar redes de contato e de pesquisadores que fazem pesquisas sobre essas cidades, que são muitas, que são muito variadas e que têm muitas diferenças entre si. Especialmente do ponto de vista dessas coisas que me interessam, que são, de um lado, as morfologias dessas cidades, ou seja, o modo como o espaço se produz, e, por outro lado, os modos como as pessoas se apropriam desses espaços. A sua realização da vida cotidiana, as suas práticas, e aí venham caminhando nessa direção. A fragmentação nessa realização da vida cotidiana, em alguma medida, parece um contrassenso com a própria definição de cidade, né? Estou pensando na ideia de cidade como um espaço do encontro, né? E quando fragmenta, quando as pessoas vivem pedaços, né? Se eu posso usar esse termo, né? Da cidade, me parece que há uma própria contradição com o entendimento, com uma concepção de cidade, né? Sim. O Soja costumava dizer, né, nas suas obras, que, sobretudo nas últimas, né, ali depois do pós-metrópole, que a cidade é produto de um cinecismo. Ou seja, a cidade é produto de um estímulo à vida em aglomeração, que é algo que nós, seres humanos, carregamos desde a época em que a gente vivia de maneira tribal e que a gente potencializou isso para construir um artefato que pudesse ser responsável, historicamente ou transhistoricamente, por manter unida essa relação que a gente carrega, né? Ou essas relações que a gente carrega, ou essa vontade de viver juntos. A fragmentação socioespacial, ela é, num certo sentido, o oposto a isso. Ela é a tentativa de romper e de acabar com isso que a gente, para viver, precisa, que é a vida em comunidade, que é viver partilhando os espaços. Num dos artigos que eu publiquei recentemente com uma colega da Universidade Federal de Uberlândia, a professora Maria Angélica Magrini, nós defendemos a ideia de que nós precisamos identificar as contradições da realidade, mas não necessariamente a gente é capaz de vencê-las ou de superá-las. E muitas vezes essas contradições, elas são insuperáveis.
Ou seja, elas são parte da própria realização da cidade, da própria realização da vida urbana. O que significa que nós, de fato, vivemos nesta contradição, e que as cidades estão posicionadas nesta contradição entre, por um lado, ser o locus da vida comunitária, do contato, da proximidade, como Soja defendia, e, por outro lado, o mesmo locus onde forças, né, centrífugas, vou chamar assim, caminham na direção de querer romper essas relações. Por exemplo, pela privatização dos espaços, pela tendência de vidas em lugares privados, como condomínios fechados, shopping centers, lugares onde a vida se realiza pagando uma taxa de entrada, ou, por exemplo, se realiza a partir do consumo. Isso não significaria, eu diria, que a cidade vai um dia desaparecer por causa disso. Eu acho que ela vai continuar existindo nessa tensão, nessa contradição. E é essa contradição que, na verdade, torna o desafio de entender a cidade hoje mais complexo e mais difícil de conseguir dar conta dele. Porque a gente fica entre aí essas duas forças centrípetas e centrífugas, né? E a gente precisa explicar como se dá a vida e entender como as pessoas vivem, né, nesses contextos, posicionadas dentro dessa contradição. Mais do que poderia dizer, então, que para além das tensões sociais, enfim, que compõem a vida nas cidades, a gente tem uma outra tensão, que é uma tensão entre um horizonte de viver coletivamente e conjuntamente, um horizonte de fragmentação e de exclusividade, em alguma medida. Igor, a gente está encaminhando já a nossa conversa para o final aqui, né? E, de praxe, nós questionamos a todos os nossos convidados a respeito de indicações, né, sobre leituras, referências bibliográficas, para todos aqueles que se interessam pelo tema, que são iniciantes, e que ouviram nosso programa, enfim, e ficaram interessados em conhecer mais a respeito desses temas que tu nos trouxe hoje. Então, gostaria de te questionar se tu poderia nos indicar algumas leituras, referências, livros, documentários, enfim, aquilo que tu entendes como algo importante para alguém que inicia. Ok. Duas recomendações eu vou repetir, porque eu já dei as recomendações anteriormente, né? São 2 livros super importantes, dos anos 70, o livro do David Harvey, A Justiça Social e a Cidade, por um lado. Por outro lado, o livro Os 2 Circuitos da Economia Urbana nos Países Subdesenvolvidos. O Espaço Dividido, chama o título. O Espaço Dividido, Os 2 Circuitos da Economia Urbana nos Países Subdesenvolvidos, do Milton Santos. São 2 marcos importantes da pesquisa urbana, né, e dão um bom panorama de direcionamentos a partir deles em 2 escolas que são diferentes, né, de análise. Para ficar em clássicos, também vou acrescentar O Direito à Cidade, do Henri Lefebvre, que eu acho que é uma leitura incontornável, embora as pessoas não necessariamente gostem dela, né? Tem gente que acha um pouco panfletário, mas é um livro que marcou, né, uma mudança de paradigma dentro dos estudos urbanos, dentro e fora da geografia. Mais recentemente, tem 2 outros livros dos quais eu gosto bastante. Um é o livro Cidades Rebeldes, do Direito à Cidade e à Revolução Urbana, do David Harvey, que é um livro em que ele faz bastantes recuperações do direito à cidade do Henri Lefebvre e atualiza o debate para questões contemporâneas, por exemplo, sobre o papel do mercado imobiliário na sustentação do capitalismo hoje. E o livro Justiça Espacial, Em Busca da Justiça Espacial, do Soja. Esse não tem tradução para o português, tem uma tradução para o espanhol feita há poucos anos, que é um livro muito interessante em que ele desenvolve um pouco da ideia de que a justiça precisa ser espacializada. E, num certo sentido, ele amplia o debate do direito à cidade, feito pelo Henri Lefebvre lá nos anos 60, colocando-o num cenário muito mais contemporâneo, trazendo debates, por exemplo, sobre gênero, sobre raça, sobre posição espacial, que são hoje muito mais relevantes para nós. Então, para quem está começando na pesquisa urbana, ou para quem está começando, se interessando por esses temas, eu acho que esses são livros importantes e interessantes. Quem quer um beabá, digamos assim, da pesquisa, quem quer um livro mais didático, um livro mais organizado, eu recomendo o ABC do Desenvolvimento Urbano, do Marcelo Lopes de Souza, que é um livro que
também ajuda a gente a entender um panorama, por um lado histórico e por outro lado, em termos de configuração do espaço urbano. É um livro bem mais didático, bem mais simples do que esses outros que eu mencionei, mas é um livro que dá umas pistas interessantes para quem está começando, né, a pesquisa, para quem está começando a se interessar sobre a cidade. E aproveito para fazer uma propaganda, se você me permite, Claro, para falar do nosso programa de pós-graduação, que tem uma linha de pesquisa que se chama Produção do Espaço Urbano Regional, e que está bastante aberta para receber pesquisas nesta área, né? Então, aí um pouco para pessoas menos iniciantes, né? Para quem concluiu a graduação ou está concluindo a graduação em qualquer área do conhecimento, especialmente aquelas áreas, aquelas ciências mais espaciais, né? Aquelas pessoas que vêm da geografia, da arquitetura e do urbanismo, da sociologia urbana, da antropologia urbana, podem se interessar mais por pesquisas na geografia urbana. Então nós temos, dentro do nosso programa de pós-graduação, uma linha de pesquisa com docentes que fazem pesquisas em diferentes perspectivas, né, de diferentes matrizes teórico-metodológicas, e a gente está super aberto para receber pessoas que estejam interessadas em pesquisar os seus diferentes contextos. Porque a geografia urbana, como eu já falei antes, é bastante influenciada pelas diferentes formações socioespaciais. Então cada pessoa tem uma experiência urbana, né, e ela pode transformar a sua experiência urbana num objeto de pesquisa, né, e vir fazer pesquisa com a gente dentro do programa a partir dessa perspectiva. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais do programa de pós-graduação, então basta entrar no site da Universidade Federal da Fronteira Sul. Tens um link em específico ou só Sim. digitar lá no Google? Digitando no Google vocês encontram, mas também pode acessar www.ufs.edu.br/ppggel. E aí vocês encontram aí todas as informações sobre o processo seletivo, sobre os docentes que orientam. E nós temos uma página também no Facebook. Se vocês colocarem PPGGel UFFS no Facebook, vocês devem encontrá-la. Perfeito. Então, Igor, eu gostaria de te agradecer pela nossa conversa de hoje, né? Tu trouxe uma série de elementos para que nós possamos pensar a respeito da geografia urbana. Tenho certeza que nossos ouvintes, e assim como eu também, gostaram muito dessa nossa conversa, enfim, de tudo que tu pôdes nos mostrar aqui hoje. Então, desde já te agradeço pela oportunidade de conversar conosco e espero em breve que possamos conversar novamente. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês e espero poder participar em outras ocasiões também. Sucesso!